Ora, boa tarde a todos, então. Eu queria agradecer em primeiro lugar ao Dr. Sérgio Barroso o convite que me dirigiu para falar sobre este tema, que é um tema de facto muito interessante e com uma série de dúvidas e assuntos, portanto, não resolvidos, digamos assim. Eu queria, antes de mais, dizer que os tumores do cólon são uma doença... peço desculpa, mas eu já estou aqui a avançar. São uma doença heterogénea e eu estou certo que muitos dos resultados de alguns dos estudos que vamos ver a seguir têm a ver exatamente com a não caracterização da população de uma maneira homogénea. Ou seja, provavelmente a população será particularmente diferente em coisas que provavelmente nós ainda não sabemos. Estes tumores são heterogéneos eles mesmos, não é? Quando metastizam, são de facto também diferentes do tumor original e a primeira terapêutica, ou as terapêuticas que se instituem, são provavelmente responsáveis pelos diferentes mecanismos de resistência que estas células vão desenvolver e provavelmente, hoje ainda não sabemos isso, a primeira terapêutica poderá ser crucial e irá, no fundo, condicionar todas as outras que fazemos a seguir. Pediram para falar sobre inibidores do EGFR e o EGFR, portanto, é um receptor da família ERB que tem uma parte extracelular, um domínio intracelular que vai ativar uma tirosina quinase e, basicamente, os ligandos que parecem terem um efeito e uma importância fundamental na diferenciação destes tumores, nomeadamente a anfirregulina e a epirregulina, vão dimerizar portanto, o receptor, por sua vez, envolve e desencadeia toda uma cascata downstream que faz com que as células, então, se vão dividir, que se vão determinar, portanto, estes mecanismos de resistência à quimioterapia, a angiogénese, a capacidade de metastização e da apoptose. Mas, provavelmente, este esquema que temos aqui na cabeça e que é muito linear, não é nada assim. Provavelmente será de outra forma e terá outras vias que nos baralham um pouco o esquema racional e por isso é que eu digo que muitos dos resultados de alguns estudos não são de facto racionais. Aqui é o exemplo de uma via autócrina que por sua vez vai ativar outra vez o receptor a partir aqui deste complexo nos K-RAS mutados. Portanto, isto será muito mais complexo do que aquilo que nós simplificamos com aquele esquema bonitinho da ativação da cascata downstream. O que é o RAS? O RAS surgiu já depois de utilizarmos os inibidores do EGFR e eu as primeiras terapêuticas que fiz com estes fármacos não sabia nada sobre o RAS e tanto fazíamos a uns como a outros porque pura e simplesmente não o conhecíamos. E o RAS, portanto, é uma proteína que está ativada ou desativada consoante tem um grupo fosfato e quando fica com esse grupo fosfato e não volta à sua posição inicial, fica ativada e ativa a cascata downstream até ao núcleo, independentemente do que se passe no receptor. Portanto, o receptor pode estar ou não estar bloqueado, que o efeito será o mesmo. Recentemente, quando se fez subanálise, nomeadamente no estudo PRIME, percebeu-se que o que se fazia da avaliação do RAS, que era a avaliação do exon 2, e correspondia a 40% da mutação destes doentes, não chegava. E que haviam outras mutações de baixa frequência que têm seguramente uma importância fundamental depois na resposta na PFS e na sobrevida destes doentes. E então foi analisado, para além do K-RAS, no exon 3 e exon 4, o NRAS e o BRAF. Isto trouxe o que era dividido, portanto, de uma maneira fácil entre K-RAS wild type e K-RAS mutado, arranjámos mais de 17% dos doentes que passaram para o lado dos mutados e ainda ficamos com um problema que são os BRAF mutados, que estão algures no meio e que não se percebe se de facto têm um fator preditivo de resposta ou são só prognósticos e conferem um mau prognóstico a estes tumores.
Para além disso, há outras mutações que, obrigatoriamente, se calhar no futuro iremos avaliar e que não são mutuamente exclusivas. Nomeadamente, sabemos que o K-RAS mutado e o wild-type são mutuamente exclusivas, mas depois há outras, como o PI3K, etc., que não são. E sabe-se também, isto já foi publicado em 2010, pela Sabine Tespar e o grupo dela, que dizia que, de facto, se avaliarmos só o RAS, ou K-RAS, melhor dizendo, provavelmente a resposta iria ser à volta de 24,4%. E à medida que vamos avaliando sucessivamente outras mutações, nomeadamente o BRAF, o NRAS, o PI3K, esta resposta vai aumentando significativamente até atingirmos 41,2%. Já sabíamos esta subanálise do COIN, foi um estudo feito com cetuximab, que no seu objetivo principal foi negativo, mas que, ao avaliarmos todas as mutações, verificamos que os doentes que eram todos wild-type tinham uma sobrevivência substancialmente maior do que aqueles que eram BRAF mutados ou que tinham uma outra mutação. Estes são todos fatores preditivos de não resposta. Não temos um único que seja um fator preditivo de resposta, mas temos alguns dados clínicos que vão na sequência da terapêutica destes tumores que nos podem ajudar. E um deles é a resposta às 8 semanas. O que quer dizer é que aqueles doentes que respondem mais rapidamente e que têm reduções tumorais superiores, neste caso isto foi feito com cetuximab no estudo CRYSTAL e no estudo OPUS, estes doentes têm uma sobrevida substancialmente maior e passa de 18,6 para 30 meses. Acontece também com o panitumumab. E naqueles doentes que têm respostas às 8 semanas superiores a 30%, aqui divididas entre sintomático e assintomático, têm também taxas de resposta superiores. Temos outro fator que é importante, que é o RAS. E aqui verificamos uma subanálise também do estudo PRIME, em que, como podem verificar, os doentes que tiveram toxicidades dermatológicas 2, 4, tiveram, portanto, PFS e sobrevidas superiores ao grupo controle, mas aqueles que tiveram um RAS só 0 ou 1 fizeram pior que o grupo FOLFOX só. Portanto, o RAS parece ter aqui um fator importante. E foi publicado agora no New England recentemente uma diferenciação entre RAS mutado e RAS não mutado e, como podem ver, independentemente do RAS ser mutado ou não mutado, o facto de ter um RAS grau 1 ou grau 2, 4 tem importância quer na PFS, quer na sobrevida. O que isto quer dizer é que o RAS é independente da mutação do K-RAS. É outro indicador de resposta a estes fármacos. Estes fármacos começaram por ser utilizados em 2004, como eu disse, ainda não sabia o RAS, e foi versus Best Supportive Care. Temos aqui os dados entre o panitumumab, a comparação entre o panitumumab e o cetuximab, e como vocês podem ver, tirando algumas diferenças de respostas, a 7% para o panitumumab, 12,8%, mas depois tem aqui, em termos de overall survival, um bocadinho maior para sem diferenças para o cetuximab, portanto, sem diferenças estatisticamente significativas. Estes são os estudos comparativos versus só quimioterapia. Não vamos falar em mais nenhum estudo e, como podem verificar, só temos aqui praticamente 2 estudos que têm ganhos efetivamente de sobrevida. Um deles é o CRYSTAL, com FOLFIRI e cetuximab, e o outro é o FOLFOX panitumumab, que é o PRIME. Vamos passá-los muito rapidamente, porque toda a gente está farto de ver estes slides. Este é o desenho do CRYSTAL, portanto, FOLFIRI versus cetuximab. E temos aqui os dados atualizados em 2011, 23,5 meses de sobrevida global. Temos depois aqui dados atualizados também em relação à PFS. Temos o estudo OPUS. O estudo OPUS é um fase 2, randomizado, tem 337 doentes e é o único estudo, efetivamente, cetuximab com oxaliplatina, que teve resposta positiva PFS, apesar da sobrevida não ter sido estatisticamente significativa. E estes são os dados antes em doentes K-RAS wild-type e agora temos os dados em doentes RAS wild-type. E como se verifica aqui, em termos de PFS, aumenta substancialmente, apesar de tudo, a sobrevida tem uma diferença que não é estatisticamente significativa. Temos depois o PRIME, que tem 2 braços, FOLFOX panitumumab versus panitumumab, e aqui, da mesma maneira, temos um ganho substancial em termos diferenciado, só a mutação no exon 2 ou só no RAS, em termos de PFS e em termos de sobrevida com ganhos próximos de 6 meses.
temos que incontornavelmente falar sobre o FIRE-3. O FIRE-3 é um dos primeiros estudos head-to-head entre biológicos e comparou FOLFIRI cetuximab e FOLFIRI bevacizumab. E tem resultados que efetivamente foram atualizados há relativamente pouco tempo. Tem taxas de resposta que são sobreponíveis, PFS que são sobreponíveis, e nós estávamos habituados a ver a PFS como um marcador de sobrevida aos 5 anos, sobrevivência aos 5 anos, e aqui é exatamente igual, mas temos ganhos de sobrevida, 3.7 na primeira análise e 7.2 atualizados. Portanto, temos aqui uma diferença substancial em termos de sobrevivência. 3 coisas podiam acontecer. Ou isto é um viés do próprio estudo, porque a terapêutica sequencial que se fez não era igual nos 2 braços, o que não é verdade, porque se olharmos para estes dados aqui, o que os doentes fizeram a seguir em segunda linha é sobreponível. A outra questão é que a primeira escolha, nomeadamente o biológico, altere de alguma forma a biologia destas células e que a leve a responder de uma forma ou de outra à terapêutica de segunda linha. Portanto, o que quer dizer é que nós, ao fazermos 6 meses de terapêutica, vamos ter quase 2 anos depois uma diferença na sobrevida. Ou seja, qualquer coisa que se fez 6 meses e 2 anos depois vamos ter uma repercussão em relação à sobrevida destes doentes. Ou seja, eles respondem de uma maneira diferente à terapêutica de segunda linha. Precisávamos de saber o que é que se passa aqui neste braço. Que outras mutações é que podem estar envolvidas ou que outros dados podem estar envolvidos. Alguns deles provavelmente se calhar nem conhecemos. E uma das razões, uma das explicações possíveis para isto ter acontecido é esta deepness of response, ou intensidade de resposta, e que o braço de cetuximab FOLFIRI poderia ter realmente uma redução substancial, portanto, da massa tumoral, de maneira que, quando o tumor cresça, tem uma PFS que é em tudo sobreponível, mas vai, portanto, chegar a este ponto com uma diferença temporal que é esta. Esta é outra explicação possível e que se pensa que realmente os critérios RECIST, se calhar, tal como nós os conhecemos, não se aplicam da mesma forma, principalmente quando utilizamos biológicos. Já se tinha essa ideia em relação aos antiangiogénicos, mas se calhar o que interessa para além da resposta e daqueles critérios que nós conhecemos, dos 30%, ou se não, portanto, toda a definição, resposta, doença estável, se calhar esta profundidade, esta intensidade de resposta será mais importante. E, de facto, o que a gente viu no princípio, aqueles slides que eu vos mostrei, é que a resposta às 8 semanas é muito importante para definir o prognóstico destes doentes. Mas os autores agora apresentaram há um mês, na ASCO GI, foram ver o BRAF e o PI3K. O que é que se passava naquele braço? E o que se verificou foi que, inclusive, naquele braço, os doentes que fizeram FOLFIRI-BEVA fizeram melhor do que os que fizeram FOLFIRI cetuximab para o PI3K e em relação à sobrevida global igual. O BRAF, exatamente a mesma coisa. Estas diferenças, no entanto, não são estatisticamente significativas. Provavelmente porque este subgrupo, se calhar, não é mais pequeno. Isto leva-nos a pensar que, se calhar, para além de a panóplia de termos no tumor KRAS mutado ou não mutado, temos provavelmente que personalizar a terapêutica mais finamente. Temos que ir a mutações muito precisas e, se calhar, fazer a terapêutica adequada para aqueles doentes. Porque nestes grupos, 1.100 doentes ou 1.200 doentes que se randomizam para um determinado estudo, estão uma panóplia de tumores com sensibilidades diferentes. Dentro do mesmo tumor, clones que respondem de uma maneira e clones que respondem de outra. E tudo isto dificulta e torna mais complexo esta terapêutica destes doentes. Em relação às metástases hepáticas, que é o setting mais importante para mim de utilização destes fármacos, temos que, de uma maneira aditiva ou sinérgica, e não se sabe, estes fármacos aumentam a resposta à terapêutica e, da mesma forma, portanto, a possibilidade de reseção e, dessa forma, a possibilidade de curar doentes. Ou seja, com sobrevidas aos 10 anos, pode ir até 30%, quando nós sabemos que quando os doentes não são ressecados, se calhar aos 5 anos, entre 8% e 5%. Estes são os dados atualizados do Crystal, em termos de reseção, R0, em termos de resposta, e temos os dados também do Prime. Como vê, os doentes que respondem dentro de 8 semanas têm
taxas de resposta elevadas e taxas de ressecção, aqui só doença limitada ao fígado, e taxa de ressecção é 0. Portanto, estes fármacos efetivamente dão-nos uma mais-valia naqueles doentes que têm a possibilidade de serem ressecados e, consequentemente, provavelmente serem curados. Depois temos coisas dispares que nos aparecem e que provavelmente têm exatamente a ver com as diferentes populações que nós não sabemos caracterizar. Como viram, as taxas de resposta para estes fármacos são elevadíssimas, proporcionando taxas de ressecção. Altas. Na ASCO do ano passado foi apresentado um estudo veras estranho em que os doentes faziam FOLFIRI ou FOLFOX ou CAPOX com ou sem cetuximab para ressecar. E o que se verifica é que estes doentes tiveram o braço que fez cetuximab teve uma PFS inferior e também uma sobrevida inferior. E, outra vez, verificamos que do lado negativo estão os ciclos que fizeram oxaliplatina. O que utilizou irinotecano é favorável a fazer cetuximab. Portanto, mais uma vez, temos aqui populações que não sabemos o que está aqui e eu não acredito que isto seja um estudo real, quer dizer, qualquer coisa se passa neste tipo de resposta. Isto para dizer também aqui que a doença é tão diferente que há quem diferencie os tumores do cólon direito e os tumores do cólon esquerdo, dizendo que são doenças diferentes com a mesma localização. O que é certo é que as mutações RAS são mais frequentes à direita, são tumores com pior prognóstico e todas estas mutações que vemos aqui, 18Q, 20Q, EGFR, são os que respondem, são os do lado esquerdo, são doenças provavelmente diferentes. Então, e qual é o melhor esquema de quimioterapia? Este é um estudo que vem da Tailândia, penso eu, e que estes autores mostram que os doentes que fizeram oxaliplatina, os que são mutados respondem melhor à oxaliplatina. É um estudo que tem alguns vieses, com certeza, tem números pequenos e não sei se os grupos são homogéneos em relação aos biológicos que fizeram. Mas, em relação aos dados que temos, se fizermos a pergunta ao contrário, é se eu quiser fazer FOLFOX em primeira linha, o que é que tenho de melhor? O que é que tenho de mais favorável? Tenho com certeza o estudo com panitumumab fase 3, dá-me sobrevida, resposta, PFS. Menos favorável, temos os estudos COIN, Nordic, que foram negativos. Apesar de tudo, foram positivos para a resposta, todos eles. FOLFIRI em primeira linha, tenho sem dúvida o cetuximab e o Crystal, com dados positivos em resposta, overall survival e PFS. Não há informação em relação a dados não favoráveis. FOLFIRI em segunda linha, tenho o panitumumab, que é o estudo 181 e o EPIC. Ambos não têm ganhos de sobrevivência e com o FOLFOXIRI só temos fases 2 com toxicidades que não são desprezíveis. Temos comparativos head-to-head, temos depois de doentes tratados, temos um estudo que avalia, um estudo de não inferioridade, panitumumab e cetuximab. O endpoint primário era overall survival. Como podem ver, em termos de respostas, não é muito diferente. Em termos de overall survival também não, e em termos de PFS também não. Portanto, em terceira linha, ou última linha, já doentes tratados, estes fármacos são sobreponíveis. Eu concluiria dizendo que os inibidores do EGFR hoje em dia são incontornáveis na terapêutica do cancro coloretal. Aumentam a resposta, a sobrevivência livre de progressão e a sobrevivência global. A melhor seleção dos doentes que temos começado a fazer melhora os resultados. Contribuem de uma forma aditiva ou sinérgica, ninguém sabe, para a resposta tumoral, facilitando a possibilidade de metastasectomias e o potencial de cura destes doentes. O RAS é prognóstico e é independente do KRAS. A intensidade da resposta é prognóstica e tem provavelmente potencial impacto na sobrevivência destes doentes. A sequência dos biológicos pode ter um impacto nos mecanismos de resistência e provavelmente na resposta à segunda linha terapêutica. A associação à quimioterapia, ou oxaliplatina e irinotecano, poderá ter impacto nos resultados da resposta, PFS e OS, e parece não ser igual para ambos os fármacos. E, por último, a heterogeneidade tumoral e a evolução dinâmica destes tumores condicionam diferentes respostas dos diversos subclones. Obrigam, com certeza, à pesquisa de outros fatores preditivos de resposta e prognósticos, personalizando ainda mais a terapêutica, que é o que nós precisamos neste momento. Portanto, obrigado e era isto que vos queria dizer.